Dando sequência aqui ao Jornal da Manhã, em meio aos trabalhos para controlar a alta de preços dos alimentos, a inflação e o câmbio, o governo precisa agora estudar medidas para melhorar a sua avaliação pública. Quem tem mais informações agora do detalhamento é o cientista político. Vamos recebê-lo agora, Rubens Figueiredo. Muito bom dia, Rubens. Bom dia. Rubens, os aliados falam até em uma tempestade perfeita, né, que envolveu justamente a inflação dos alimentos, que pesa no dia a dia à mesa do brasileiro, questões do câmbio, o dólar, a disparada que nós tivemos mesmo, toda essa questão política envolvendo o PIX também. E o governo fez uma mudança inicial justamente na comunicação. E nós tivemos aí essa queda expressiva justamente nesse período que houve a mudança. O que está acontecendo com o governo Lula? Olha, primeiro a apontar é que a queda foi realmente expressiva, uma queda de 11 pontos percentuais nas avaliações ótima e boa em 2 meses, não é um resultado comum. Então esse é o primeiro ponto e pode significar mais do que simplesmente a resposta a esses problemas que você colocou. O Lula e o seu discurso, né? Eles estão na praça aí, mais ou menos, em 89 ele quase ganhou. Então são algo em torno de 35 anos que esse discurso do Lula e o Lula como liderança se apresentam para a sociedade brasileira, e isso, obviamente, em algum momento vai ter um processo de cansaço, de fadiga da sociedade em relação a isso. O que seria algo mais profundo do que essas questões pontuais que também não são simples, simples. Então a gente tem esse discurso surrado e essa história do PIX, eu acho que ela é mais simbólica de um pacto que foi feito entre o eleitorado com menos renda e o presidente Lula, que era o pacto da confiança. Eu brinco, né? Se você for pegar as 3 instituições que o brasileiro mais confia hoje, provavelmente seria a mãe em primeiro lugar, o PIX em segundo e o Corpo de Bombeiros em terceiro. E ele mexeu com o PIX. Aquilo lá foi muito ruim, tanto do ponto de vista objetivo como do ponto de vista simbólico. E não é um problema de comunicação, né? O governo Lula, ele não entregou aquilo que ele prometeu na campanha. Na campanha ele prometeu picanha, cervejinha e um consumo parecido com aquele que houve nos governos anteriores do presidente Lula. E isso não aconteceu. Mais uma vez, deu uma ideia para o eleitorado de um líder que não cumpriu aquilo que ele prometeu na campanha. E assim como a sua análise, professor, a nossa comentarista Dora Kramer, ouvimos aqui no comecinho do jornal, e ela fala exatamente isso. Esse dado, então, de que a aprovação do presidente caiu para 24%, mostra que o problema do governo não era, de fato, com a comunicação, assim como o senhor bem mencionou agora, e essa queda também, segundo ela, não era esperada nesse momento. Na sua avaliação, há algum evento recente, determinante para essa queda expressiva na avaliação e na sequência, né? O próprio presidente acabou exaltando o crescimento do PIB, né? Na sua fala, assim, depois que a pesquisa foi divulgada. Esse dado pode ser suficiente para reverter, então, a tendência de queda na popularidade numa próxima pesquisa? Olha, eu não acredito. O PIB, ele é importante quando a população, quando o eleitor, o cidadão comum, principalmente esse que ganha menos de 2 salários mínimos, representa aí um pouquinho mais da metade do eleitorado, quando esse eleitor percebe que o crescimento do PIB melhora a sua vida. É isso que interessa no final das contas, né? Se a vida das pessoas está melhorando ou não. Então, você falar que o PIB cresceu e a pessoa não perceber esse crescimento
no seu dia a dia, certamente não vai reverter essa avaliação negativa, e pode trocar os setores responsáveis pela comunicação, que não vai dar certo. E nós temos uma questão que não tinha, que não existia nos governos anteriores, é que hoje a oposição ao presidente Lula, a oposição ao PT, é uma oposição com muita capacidade de vocalização. Então, antes, nos primeiros mandatos do Lula, você fazia uma mega campanha de televisão, no rádio, na televisão, nos jornais, você resolvia o problema. Agora, as coisas não são assim. É uma batalha no dia a dia. Então, se você tem um caldo de cultura onde a sociedade se vê em dificuldade e uma oposição talentosa para mostrar que o responsável por essa vida que piorou é o governo federal, você tem aí os dois componentes que fazem qualquer aprovação de presidente da República diminuir. E tem uma coisa, em 2023, o governo aumentou o Bolsa Família em nada menos do que 93 bilhões. 93 bilhões a mais foram injetados no Bolsa Família. Então, o que a gente presume é que esses movimentos do governo Lula, do governo do PT, de fazer a mesma coisa, né, que fazia em 2003, até no seu primeiro mandato e no segundo, elas também não são mais aquela novidade que elas eram, mesmo com esse volume enorme de dinheiro. Então, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, tem esse novo projeto Pé de Meia aí, que também teve problemas. Agora eles vão tentar o crédito consignado, que é uma coisa muito interessante. Eles vão pegar o dinheiro do trabalhador e emprestar para o próprio trabalhador, e o banco vai ficar com juros. Então, esse populismo do governo, a sociedade não está aceitando. Nem dando dinheiro está dando certo. Agora, Rubens Figueiredo, a pergunta do nosso comentarista Diogo da Luz. Olá, Rubens, uma satisfação ouvi-lo. Eu vinha dizendo há pouco que o mito Lula talvez tenha se quebrado a partir da demonstração dessa pesquisa, porque antes nós vimos, desde o seu primeiro governo, ou até antes ainda, muitas falas infelizes dele, que normalmente queimam os políticos. Ele tinha uma proteção como se fosse um campo magnético, desde, por exemplo, quando ironizou os moradores de Pelotas e assim por diante. Agora me parece que não mais. Qualquer fala dele, um pouco diferente do que agrade a população, tem sido ruim. Será isso mesmo? Eu sinto isso também, Diogo, porque eu também tenho uma brincadeira, eu falo assim, parecia que o Lula tinha o habeas corpus preventivo da opinião pública. Quer dizer, ele podia fazer tudo o que ele quisesse, que a avaliação ficava sempre naquele nível bem alto. Recentemente ele falou de uma indelicadeza, né? Aquela frase que ele era um amante da democracia e que todo mundo sabia que o homem gostava mais da amante do que da própria mulher. É muito ruim. Eu acho que a população, mesmo que você falou bem, tá analisando com menos... Tá menos tendenciosa na análise do discurso do presidente e mais racional. E some-se a isso que existe uma espécie de sensação de balbúrdia na vida política, com essa hiperexcitação das instituições. Quer dizer, você tem um Supremo hiperativo que se mete em quase todos os assuntos, inclusive no preço do funeral, do serviço funerário aqui em São Paulo. Você tem um legislativo que quer ficar cada vez mais poderoso, mandando emenda para a cidade. E você tem
na verdade, 2 governos Lula. Você tem um governo Lula que é o que o Lula quer, que é se reeleger e fazer populismo e pouco preocupado com a disciplina fiscal. E você tem a área econômica do governo que luta contra essa área do presidente e seu entorno, que quer dar o mínimo de disciplina nas nossas contas, conferir o mínimo de disciplina às nossas contas públicas. Então, isso chega na sociedade, principalmente nos segmentos de mais escolaridade, como uma sensação de desorganização governamental. Tudo isso cria esse caldo aí que deu a possibilidade dessa queda tão expressiva. Rubens, dando sequência também, né? E ele fez aquela análise, a mudança da comunicação. Então, também essa análise também não parte de uma premissa errada, ou seja, eu fiz tudo certo, mas não me comuniquei bem. Então, quer dizer, isso também já começa a fazer uma falha. Não admitir seus erros, mudar estratégias também, ou seja, a culpa é da comunicação e tudo mais. Vamos mudar e vai dar tudo certo. Tem o livro do Semprún, que ele fala que numa reunião lá do Partido Comunista, o sujeito levantou e falou, agora eu vou fazer a sua autocrítica, né? O PT e o Lula são muito ruins em fazer autocrítica, eles sempre preferem eleger algum culpado pela situação. Mas, na verdade, tem coisa que é incomunicável. Aquela divulgação infeliz da questão do PIX, a divulgação foi ruim, mas a ideia também é ruim. Você tem no Brasil algo em torno de, estou enganado, 37%, 38% da nossa economia é informal. E esse pessoal, a nossa economia está desmonetizada. E o PIX hoje é a moeda que circula. E o governo vem e fala que vai monitorar as transações no PIX. Eu não sei se dá para comunicar isso de uma maneira saudável, bacana. E também hoje em dia, como eu disse há pouco, a comunicação é muito multidirecionada. Você não tem uma maneira só, uma comunicação vertical. A comunicação que você passa para a opinião pública, ela é filtrada pelas redes sociais e muito sugestionada por aquilo que as pessoas já acham do governo. E como o eleitorado do PT e do Lula é um eleitorado de baixa escolaridade e baixa renda, o que acontece é que eles têm menos acesso tempo nas redes sociais e a impressão que se tem nas redes sociais é que as ideias do governo, a comunicação do governo fica sempre abaixo do que dos seus adversários. Conversamos com o cientista político Rubens Figueiredo. Rubens, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan. Um ótimo final de semana. Até a próxima. Eu que agradeço. Bom trabalho para vocês. Até mais.